Olá, estamos começando mais um Pó de Porco. A cada episódio, tentando ser um pouquinho melhor para entregar um conteúdo bacana para vocês que estão aí do outro lado. Para quem não sabe, conseguimos aí acessar o Pó de Porco pelo Spotify, pelo YouTube e pelo Instagram, com os mesmos nomes, Pó de Porco, lembrando sempre com um I. Para vocês que estão aí, pode entrar, a granja é sua. E aqui hoje a gente vai bater um papo muito especial, com convidados especiais. Mas antes disso, tenho duas coisas para comentar. A primeira, erros factuais. O Túlio, como sempre, está aqui do meu lado, me ajudando. E, Túlio, erros acontecem ou não? Acontecem, sempre. O problema não é errar, né? Eu acho que é a velocidade com que a gente reage aos erros, né? Acho que essa é a questão. É isso aí. E nosso público, Túlio, mandou para mim um erro factual do primeiro episódio lá com o Dirceu, que eu queria tratar isso com muita leveza e brincadeira, mas quando eu comentei que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, com sua nau, e ali ele comentou sobre uma frase muito conhecida ali, que é quando ele viu a terra, tudo que se plantar, que se dá, se nasce, e trazendo as boas novas ali de uma terra muito fértil que é o Brasil. Claro, pessoal, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, mas quem escreveu isso foi Pero Vaz de Caminha. Então, obrigado ao público que nos mandou ali mensagens e tal, e também tratou isso com muita leveza com a gente, mas fica o recado, corrigido o erro factual. E o segundo ponto que eu queria comentar é agradeço todo mundo, a nossa meta está cada dia mais perto, já atingimos aí 86 mil contas, então nosso sonho está ficando muito próximo aí até dezembro, e espero que aí depois desse grande e novo episódio do Pó de Porco, a gente venha com muito mais inscritos também. Então olha que coisa, né? A gente tem 86 mil contas atingidas, mas quem se inscreveu foram só 723. Então, pessoal, lembrar, clica ali no inscrever para acompanhar a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram. Compartilhe, comente. A gente está tendo bastante reações de granjas, convidando a gente para participar, para estar lá, para ver. Mas tem que lembrar de se inscrever e dar aquele apoio, deixar aquele like nos vídeos que a gente faz, nos cortes que a gente resume para vocês, para trazer um conteúdo de qualidade. E agora, sem mais delongas, eu fiz um quiz lá durante a nossa viagem para tentar adivinhar se o pessoal conseguiria sacar quem viria no Pó de Porco dessa vez. E erraram a cidade, então falaram que o próximo convidado seria de Toledo, que foi a maioria dos votos, erraram. Nossos próximos convidados são de Rio Verde, e apresento vocês, Júnior Nogueira, muito obrigado pela vinda, tirei vocês lá domingão de casa, para estar aqui com a gente nessa conversa. Nada que agradecer. E muito obrigado, Marina Nogueira, Obrigada, de estar aqui com a gente. O prazer é meu. Num papo bacana, descontraído, como sempre. Obrigado também, Túlio Leles. Tamo junto, Marcino. Satisfação estar aqui nesse projeto tão bacana. Já um projeto vencedor, né, da The Rios, para essa cadeia produtiva tão importante aí no nosso Brasil, que é a suinocultura, e agora, né, o Pó de Porco também é cultura e história, né? Porque o Marcino já abriu aqui falando sobre descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha, várias coisas. Maravilha, esse papo vai longe. Foi Cabral que soprou pro Pero Vaz de Caminha. Foi. Tá? Temos a conferir quem foi que soprou. Pessoal, vocês não estavam junto com a gente nessa caminhada, nessa vinda de Rio Verde para Brasília, mas eu tive aí com o Júnior 4 horas no carro, 3 horas em um jantar muito bacana. Então, o meu Pó de Porco já foi feito nessas 7 horas de convivência, mas acho que a gente vai ter aí 2 horas e meia, para também trazer para vocês um pouquinho da história, tanto do Júnior como da Marina, que é tão bonita, tão emocionante, bacana de ouvir. E aí a gente entra no nosso primeiro bloco, Túlio, que acho que todo mundo aí que nos escuta já estão se familiarizando, que é o nosso Momento RH. Então, bem-vindos a todos que estão aí do outro lado para o nosso Momento RH. Vou começar pela idade. Tá, Com certeza. Então a gente vai primeiro para o Júnior Nogueira. Júnior, Momento RH é o momento que a gente fala de onde a gente veio, foram as nossas ambições, o que trouxe a gente para a suinocultura, da onde que a gente se formou e a história que você quiser contar para o nosso público aí, para a gente aqui compartilhar conhecimento.
Tá bom. Vamos começar pelo nome, né? Vamos. Meu nome é José Antônio Nogueira Júnior. E como todo Júnior não tem nome, fica aquele negócio. Então eu sou conhecido por José Antônio Nogueira Júnior, Júnior Nogueira, e assim tem essa variação. Mas o meu nome completo Tamo é José junto. Antônio. Tamo Tamo junto. junto. Porque aqui é Marcino Pereira Júnior. Então estamos no mesmo time. Você também não tem nome, Não né? tem. Tá certo. Eu sou natural do interior de São Paulo, de Bebedouro, e sou engenheiro agrônomo, formado pela Unesp de Jaboticabal, há 41 anos. Não vai fazer as contas, não. Casado, tenho 2 filhos, a Marina é a mais velha, e tenho o João Vitor, que é engenheiro agrônomo também, formado pela Unesp de Ilha Solteira, e já com bastante experiência em agricultura. E nós trabalhamos juntos, trabalhamos em conjunto. Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais essa história, né, de como que se deu isso. Vim para Rio Verde em 1983, para ser professor universitário da recém-criada Universidade de Rio Verde. E dei aula, lecionei lá por 2 anos e depois me aventurei na agricultura, arrendando terras, pouquinho, né? Tudo pouquinho, dentro das possibilidades. E desafiando meu pai na época, que era agricultor lá no interior de São Paulo, desafiando ele a me ajudar um pouquinho, me emprestar umas máquinas que ele tinha lá obsoletas, paradas. É agricultor ainda, né? Meu pai é agricultor ainda, e dos bons. E aí, enfim, fomos seguindo na agricultura. E depois surgiu a suinocultura. Nesse meio, eu assumi algumas coisas também diferentes, que eu fui diretor de uma cooperativa de crédito do Sistema Sicoob por mais de 20 anos. Comecei lá em 1990. E, então, é uma história recheada de saltos, né? De idas e vindas. Nesse meio tempo surgiu a oportunidade de suinocultura e nós abraçamos essa oportunidade e tocando em conjunto com a agricultura e um pouquinho de bovino também, e tudo pouquinho, né? E agora, por último, hoje, fazendo um resumo, a nossa atividade é suinocultura, cana-de-açúcar, soja, milho e um pouquinho de bovino, né? Bem pouquinho. E estamos inseridos aí nesse agro. Júnior, vou fazer uma interrupção pra gente. Eu fiz essa pergunta para quase todo mundo que veio aqui, mas na tomada de decisão para você estudar agronomia, qual foi, naquele momento, que você ainda era jovem, tendo que escolher ali meio num momento que a gente estava meio perdido do que vai ser para o resto da vida, né? Qual foi o gatilho ali? Falar, não, vou fazer para agronomia. Um jovem, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Então, eu já vinha de uma família de agricultores. Eu fui criado no meio rural. Meu avô, pequeno produtor, trabalhou de empregado muitos anos, depois foi arrendatário. A mesma história, sabe? Pai de 10 filhos, e eu acompanhei todo esse crescimento dele e do meu pai também. E não tinha outra, assim, não é que não tinha outra opção, mas na minha cabeça, aquilo era o que eu queria fazer. Era aquilo. Quando você tem ali 16, 17 anos, você tem que tomar uma decisão muito importante na vida. E às vezes você dá sorte de tomar a decisão correta. E outras vezes não. Você Até tem que porque mudar. você já participava também ali, né? Já participava de tudo. Mesmo criança, a gente já participa do ambiente. A minha aventura, primeira grande aventura, foi dirigir um trator aos 10, 11 anos de idade. Um farmal, daqueles que tinham 2 rodinhas coladas na frente, sabe? Sei. E que empinava. Era uma delícia. Mas então eu vinha nesse meio. E aí passa pela cabeça, eu vou querer fazer, às vezes, oceanografia, que era um negócio bonito, ou biologia. Mas não teve jeito. A agronomia estava ali. E eu só fiz um vestibular, não fiz outro. Eu queria naquela escola e aquela data ali foi fatal. Terminei o 3º colegial
prestei o vestibular e entrei. O resultado saía no jornal. Saí no jornal. Fuvestão. Fuvestão. Eu saí do jornal e ficava lá esperando o Estadão chegar para saber o resultado. E foi uma alegria, né, ter entrado. E, para mim, a escola que eu entrei foi excelente. Meu período de universidade foi muito bom. Tá. Pode ir perguntando. Que legal. Um abraço até para o time de pesquisa lá da Unesp de Jaboticabal, que é um time bem forte hoje, tem bastante pesquisa envolvida, já conheci o campus, conheci as instalações, os maquinários que eles têm para fazer mais de um balanceamento de ração. O pessoal do grupo aí de estudos suínos lá da Jaboticabal, deixa um comentário para a gente, vamos sentar aqui também para conversar. Isso. Eu vou pular, depois a gente volta para o Júnior, para perguntar para você, Marina, como é que é o seu momento RH? Bom, meu momento RH começa com os meus pais, né? Que vieram do interior de São Paulo, se casaram, foram morar numa fazenda e lá eu nasci. E aí ficamos lá por um tempo, morando nessa fazenda, até que meu irmão nasceu. E aí fomos para a cidade, né? E aí a gente cresceu nesse meio. Então foi meio natural. Eu também não tinha outra opção na minha cabeça. Ou era veterinário, ou era zootecnia. Era ali. Eu gostava mais da parte animal, então nunca pensei em agronomia em si. Mas nessa parte de animal, veterinário ou zootecnia, ia ser. E assim foi, né? Eu prestei vestibular para veterinária. Mas um dia eu tive uma influência de um professor da Unesp de Jaboticabal, professor Jorge De Luca, foi jantar lá em casa, que ele é amigo do meu pai. E aí ele falou, você não vai fazer veterinária, você vai fazer zootecnia. E naquele momento ele me convenceu, então eu fui, prestei na Unesp em Ilha Solteira, passei lá, fiz minha graduação toda lá. E quando eu saí da graduação, eu estava meio perdida sobre o que fazer, assim, né? Os professores comentavam que eu devia ir para a área acadêmica, fazer mestrado e tal, e eu acabei indo para essa área, né? Então, eu passei no mestrado em Jaboticabal, e lá eu fiz, mas era todo voltado para ruminantes. Nunca pensei que eu iria trabalhar com porco, nunca. Aí fiz todo o meu mestrado em ruminantes e tal, fiquei 3 anos em Jaboticabal. E aí terminou o mestrado, eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria. Não gostava de pesquisa, acho que você tem que ter o perfil mesmo, né, acadêmico. E aí eu não tinha esse perfil. E aí eu falei, não, eu vou, de qualquer jeito, vou voltar para Rio Verde, vou ver o que eu vou fazer, né. E aí chegando aqui, coincidiu com quando meu irmão se formou também. Então, eu e o João Vitor voltamos para Rio Verde na mesma data, 2012. E aí, meu pai ele falava assim, eu não preciso de ajuda, não preciso de vocês. Se vocês quiserem somar ou multiplicar, venham com um projeto. Porque dividir, subtrair, não tem espaço. Não tem espaço para vocês. Então, aí... Mas isso não foi só, né, Marina? Desde jovem eu falava isso para vocês, né? Sempre foi assim, vocês não vão fazer faculdade particular. Se esforcem, estudem, porque vocês têm que fazer uma estadual, federal, que era de um ensino superior na época, né? Então, aí... voltamos, cada um com seus projetos, apresentamos para ele, mas o meu projeto não incluía suinocultura, era só bovinocultura. E aí voltei para Rio Verde, começamos a trabalhar, mas logo nos primeiros, assim, no segundo ano eu já vi uma necessidade que a granja tinha, apesar de ser integrada, na época ela era integrada ainda à BRF, no caso, né? Eu vi uma necessidade ali, já tinha uma demanda de organização, de gestão e tudo, né? E aí foi onde eu comecei com a granja. Então, o suíno entrou e nunca mais saiu e não vai sair mais, né? Porque é apaixonante, né? Assim, a partir do momento que você tá ali no meio, você se apaixona realmente e agora é sem limite aí. E apaixona mesmo, né, Marina? Eu lembro uma vez, a gente estava num final de ano, eu tô com o Júnior e a Marina aí há 5 anos, fazendo a parte técnica da granja,
E foi um final de ano que a gente se reuniu ali para comemorar as aquisições e eu fiquei muito emocionado. E aí eu me escondi atrás da árvore porque acabei chorando ali naquele momento. Aí eu saí, a Marina olhou para mim e falou: Marcino, o que você estava? Você tá fumando maconha? Que eu tava com o olho todo vermelho. Eu falei: não, Marina, é que o discurso me pegou de frente. Eu fiquei bastante emocionado. E acho que a suinocultura é isso, né? O Diego estava aqui no último Pó de Porco. Para quem não assistiu, clica lá e vai dar uma relembrada. Mas falando disso também, como ele não esperava trabalhar com suíno, mas quando ele entrou na suinocultura, ele falou: cara, não consigo mais sair. Exatamente. Hoje a bovinicultura tá até meio órfã, assim, lá em casa. Tá meio abandonada lá, porque eu tô dedicando totalmente à suinocultura, assim. E é muito gratificante. Você vê os resultados mais rápidos, você procura, suas metas são atingidas mais rápidos, né? Então, é muito bom. E o dinamismo é sinistro, né? Todo dia buscando melhorar. As coisas acontecem numa velocidade no 12. Mas muito bom. Quando a gente escuta a história, né, o momento RH aqui, parece que é uma trajetória, né, sem percalços. Parece que é um voo suave. Né? Eu queria escutar um pouquinho quais foram os momentos, né? Tiveram momentos de pensar, inclusive, em parar, tiveram crises, né? Quais foram os momentos aí de turbulência que vocês primeiro, né, Júlio, passaram e depois também já, agora na geração da Marina, quais foram as batalhas, né, que vocês tiveram que vencer para poder chegar até aqui? Porque não é uma linha reta, né? Não. Nem sempre em velocidade cruzeiro, né? E Exatamente. eu queria adicionar só a pergunta do Túlio, para a gente aprofundar, e aí com vocês dois, essa transição, a Marina já comentou, né? A gente era integrada à BRF, hoje vocês são independentes na região de Rio Verde. E essa troca de mundo, né? Que é você ser integrado e você ir para a suinocultura independente. Só um ponto, Marcino, também que eu achei interessante. Coincidentemente, os convidados que a gente está vindo aqui na mesa, que são pessoas de sucesso naquilo que fazem, e aí sucesso, né? Cada um tem a sua definição, mas tem essa questão da vocação, né? Todos, né, vocês tiveram talvez a sorte, né, vamos chamar assim, de saber o que queriam fazer desde cedo. Porque o mundo hoje ficou mais complicado, né? Porque antigamente ou você era advogado, médico, ou mexia com agricultura e era aquilo e não tinha muito o que inventar. Hoje o mundo ficou mais complicado porque você tem que ser feliz. Você tem que fazer aquilo, tem que ser feliz naquilo que você faz, tem que ser destaque, etc. E assim, isso é uma coisa que a gente percebe, né, das pessoas que têm sucesso, que quanto mais cedo já sabem o que querem fazer, né, tem essa definição, você tem mais tempo para construir, né? Porque não tem dúvida. Então, essa é uma característica que a gente está reparando nas pessoas que estão sentando com a gente aqui. Já é uma estatística, um indicador, né, Marcino? É verdade. Você vê, eu sei lá, quase 50 anos atrás, meio século, né? Eu já tive essa vocação, ou essa influência pelo meio. Quer dizer, o meio rural é cativante. E, naturalmente, meus filhos, depois de uma geração, também, que vem convivendo desde cedo e se apaixonando pelo meio rural. Então, o meio rural, o meio do agro, é cativante. Ele é um meio muito saudável, limpo, muito saudável, né? muito transparente, né? E isso realmente faz com que as pessoas que convivem com o meio rural se apaixonem. Essa é uma realidade. Mas voltando à questão dos problemas, das turbulências, foram muito poucos em relação aos desafios que a gente tinha e as vitórias e as conquistas que nós fizemos. Muito pontuais. Tivemos discussões, tivemos brigas, tivemos várias, mas muito assim, para ser resolvida logo e sem ficar empurrando com a barriga um problema. Um grande desafio que eu tive, eu era dirigente de uma cooperativa de crédito, desde o início da cooperativa eu estava junto com a diretoria, eu era o diretor executivo, um dos diretores executivos, mas eu peguei o projeto para ser constituída mesmo uma grande cooperativa de crédito, que graças a Deus foi constituída. Era o filho mais novo dele. E
quando a Marina e o João me apresentaram os projetos para somar e multiplicar, eu falei, puxa vida, aqui na minha cabeça, né? Eles, aqui, eu vou poder me dedicar mais ainda a essa cooperativa de crédito, porque eu gostaria de vê-la entre as 5 maiores do país. Ela estava ali entre a 12ª e a 13ª, mas eu queria colocar ela entre as 5. Né? E eu falei, agora vai dar certo, né? Vai ser legal, porque eles vêm, eu me dedicava 99% do tempo à cooperativa, eu poderia me dedicar 100%. Então, tá bom. Só que aconteceu o inverso. Eu notei, com pouco prazo, que eu estava segurando eles, segurando o João e a Marina nos projetos deles. Por quê? Tudo dependia de eu participar, de eu analisar, porque eles não tinham ainda aquela experiência na área financeira, na área administrativa. Tinha uma certa insegurança Muita também, insegurança, né? A gente queria o aval dele. Então, eu comecei a perceber que eu estava amarrando eles. Eu era um peso morto ali. Quem que falou? Teve uma pessoa que eu falei de peso morto e ficou me apelidando de peso morto. E aí eu fui obrigado a sair dessa atividade que eu gostava tanto desse sonho de ter uma grande cooperativa montada de crédito, né? Precisei sair, porque senão eu ia atrapalhar eles. Esse foi um dos grandes desafios que eu tive. Esse foi o primeiro grande desafio que eu tive. E com relação a eles, não. Com relação a eles foram só essas, às vezes, algum desentendimento pontual, mas no conceito geral eles abraçaram os projetos que eles desenharam e tocaram o pau. Tocaram o bonde com coragem e com vontade. E você me perguntou da transição de integração para independentes. Foi traumática. Para mim, para a Marina, para toda a minha família, foi bem traumática. Foi uma decisão assim que nós fomos empurrados para isso. Fomos convidados a nos retirar da integração por questões históricas e aí vem lá atrás, eu fui dirigente também da associação, um dos criadores da associação, e isso não caía bem o projeto em si. Então foi bem traumático. Dá um pó de porco só de contar a história todinha de como foi, mas foi traumático. Porque no começo, né, a gente estava tentando fazer o nosso símbolo aparecer aqui na televisão e eu tinha acabado de atualizar o sistema do computador e aí o Túlio falou, toda mudança, Marcino, é difícil, quando eu falei de OneDrive para o Box. E é isso, né, eu quis abordar essa ligação entre a transição do cooperado, do integrado para o independente. A gente sabe que é difícil, são modelos diferentes de negócio, modelos diferentes que você precisa ter ali na mão, na venda do leitão, já não tem mais quem compra de forma fixa, você tem que ir atrás, tem que lidar com o começo pagamento. É difícil, o começo é difícil, mas assim, você tendo uma equipe estruturada, equipe que eu falo é os funcionários ali mesmo, quem tá na ponta, e as parcerias muito bem firmadas e conversadas e tal, a coisa vai mais fácil. Não é fácil, é uma transição difícil. Se a granja ocupava 30% do meu tempo, hoje ocupa 90%, né? Porque muda muito. A gente tem que... Mas essa mudança é tão boa, porque você começa a fazer parte realmente da granja. Antes você não era dono, né? Você só obedecia ordens. E aí você começa a ver, nossa, eu posso testar isso vai dar certo, ou não vai dar certo. O Marcino chega com as ideias doidas, não, vamos testar isso e tal, não, vamos, e a gente compra, né, as ideias, então é muito legal. É difícil, mas a mudança vai ter o seu bônus, né? Eu acho que foi uma época muito complicada, assim, porque a gente tinha muita burocracia, muita coisa para resolver, mas depois que passou, foi muito bom, foi muito gratificante, assim, para o setor ali, né, para a nossa granja, assim, foi muito bom. Marcina, deixa eu pedir para a Marina falar um pouquinho sobre esse negócio de vocês, que tamanho que é essa granja, né, quais são as atividades que vocês atuam, para o pessoal que está escutando a gente aqui ter esse nível de consciência do que a gente está falando. Uhum.
Eu posso falar da granja, né? A granja são 1.300 matrizes. E então a gente vende aí uma média de 800 leitões por semana. Ainda estamos vendendo leitões, mas acabamos de comprar uma terminação. Então, ano que vem, vamos fazer o ciclo completo. Hoje, então, até hoje, a gente vende leitão, né? Mais ou menos 23 quilos, 800 animais por semana, em média. E o ano que vem a gente começa a terminar esse leitão, então aí a gente vai vender cevado, né? São quantas pessoas envolvidas, Marina, hoje na produção? Entre, né, colaboradores, administrativo, diretamente ali. São umas 25 pessoas. Umas 25 pessoas. E dessas, mandar um abraço pro Júlio. Júlio, que deve uma hora assistir a gente, nosso gerente muito. lá, que é ótimo, é um parceiro, assim, que tá com a gente desde a transição, integrado independente, né? E também o GR, nosso consultor. E também tem mais um consultor, que é o Yuri. O Yuri vem para a parte veterinária, que nos ajuda aí, sabe? Na parte veterinária. Então, é uma equipe muito gostosa de trabalhar. A gente se tornou... Todos nós nos tornamos amigos, assim, sabe? De frequentar a casa mesmo. Então, por enquanto, tô muito feliz na atividade, acredito que... Mas tivemos também dificuldades. 2 anos atrás aí, foi um momento de crise da suinocultura, né? Uma crise muito longa que afetou bastante, assim, foi uma época que a gente ficou sem ter fornecedor para quem entregar o nosso leitão. E foi bem na época de dezembro ali, então eu fiquei com a granja, logo eu ia soltar pra cana os animais, porque não tinha mais espaço, não tinha o que eu fazer. Tive que arrendar uma terminaçãozinha de 1.400 animais, terminar esses animais. Então, assim, essa fase de crise é muito difícil, né? Quando vem, porque é altos e baixos, né? Então, como toda atividade. E a crise se estendeu por muito tempo, né? Mas, assim, tendo as parcerias firmes e consolidadas, a gente consegue, porque ajuda demais, né? Não, aqui eu vou diminuir aqui, vou ajustar aqui... Vamos indo e consegue vendedor, consegue comprador e vai indo, né? Então, conseguimos passar por essa crise, né? Eu acho que a gente falou do Yuri, vou parafrasear o Yuri aqui, que ele sempre fala isso em momentos que a gente não está indo muito bem na relação entre custo e preço, que é, quando o mercado está ruim, todo suíno é porco. E aí, quando o mercado está bom, todo porco é suíno. Então não tem jeito, na hora que todo o preço afunda, ninguém quer e aí começa a botar defeito em tudo que é coisinha, aí melhora o mercado, não, agora aceita tudo, aceita até o que não deveria. Então, exatamente. E o Yuri fala muito nisso e a gente viveu isso junto ali, porque é uma coisa que acho que a gente da The Hills aqui trabalha tentando agir onde a gente controla. Acho que foi a pílula do dia sua de ontem, que é da foca onde a gente, onde a gente tem controle. Que era o quê? E aí é muito legal trabalhar com a Marina, que mesmo na crise, ela entende, ela e o Júnior, que a eficiência é importante. Então, em vez de reduzir custo, a gente foi buscar mais eficiência. Exatamente. E hoje a Marina é referência, a gente brinca ali que só não tá dentro, e brinca de verdade, não tá dentro do ranking da Agnes, porque ela hoje usa o Pinchamp. Mas ela desmama acima de 15 leitões mamado por fêmea, né? O que dá, em volta, tá dando 2,42, 2,43, acima de 37 leitões mamado fêmea ano. Então, para uma granja do tamanho da Marina, ela estaria muito bem ranqueada ali entre os maiores produtores, ou mais eficientes, eu diria. Então, é muito legal que mesmo na crise a gente foi atrás de melhorar, né, Marina? E não, vamos baratear o custo e trazer uma menor eficiência. Não, vamos atrás de melhorar a eficiência e isso foi muito bacana. E tudo isso também, eu falo assim, que tudo isso é possível porque você tem que ter uma gestão financeira muito boa. Então, eu faço aquela parte técnica e tudo, mas por trás vem meu pai com a gestão financeira, né? Que ele é um expert em economia e é consultor grátis de várias pessoas. Então, ele vem com essa parte financeira que me ajuda muito, né? A compra do milho...
porque a gente não é autossustentável no milho, né? Então a gente compra o milho numa época boa, armazena. Então, todas essas pequenas questões assim, mas que fazem a diferença no final, né? Pequenas, não grandes, Grandes, né? Grandes, agora grandes. mais ainda com a terminação, né? Mas puxando aí que você está falando do seu pai dando essa assessoria, essa consultoria toda, queria puxar aquele ponto, seu João, que você falou exatamente que chegou um momento que você sentiu que você estava sendo o que a gente chama aqui de gargalo da empresa, Isso. né? Então, e aí a gente teve até um podcast também essa semana onde a gente falou de sucessores, herdeiros, toda essa questão. E a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande da pessoa que inicia o negócio de abdicar do poder, né? Porque a questão toda é o poder que você tem, né? Pelo negócio. E o que você contou aqui é que você teve essa mentalidade, né? Exatamente de não. Eu preciso fazer essa transição, eu preciso fazer essa descentralização do poder, né? Para que a coisa continue crescendo. Logicamente, se o projeto deles for um projeto vencedor, né? For um projeto que faça sentido, né? Que tenha pé e cabeça. Como que, né, que foi isso? Da onde que vem isso? E como você acha que isso ajudou e auxiliou no negócio? Eu sempre procurei ser muito prático com relação aos negócios. Quando você começa praticamente do zero e vai construindo aos poucos o seu negócio, você perde um pouco daquele receio de mudanças ou de abraçar novos projetos, porque você já construiu, você já vem do zero, né? E eu comecei como arrendatário de terra e fomos construindo ali um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então, com a chegada deles, para mim foi difícil desvencilhar de um projeto que eu tinha já há mais de 20 anos, que era a cooperativa, né? E era um sonho meu, porque desde a época da faculdade eu tive o privilégio de ser aluno do Roberto Rodrigues, que foi um gestor, um cooperativista, que é o cooperativista. Eu acho que é o principal nome do cooperativismo hoje no Brasil é o Roberto Rodrigues, historicamente. E eu tive o privilégio de ser aluno dele. E só abrindo um parênteses, no último ano de faculdade meu, eu ia me formar com 21 anos. Falei, não, peraí, eu não me sentia preparado para ir para o mercado ou para trabalhar no mercado de trabalho. Falei, eu vou ficar mais um ano na faculdade, só que agora eu vou puxar disciplinas que eu quero fazer. E uma delas foi o cooperativismo, com o Roberto Rodrigues, que era optativo, e eu resolvi fazer. Outra disciplina que eu fui muito feliz foi economia e extensão rural. Outra disciplina que eu puxei também, que eu quis fazer, foi engenharia, onde eu tive contato com as energias alternativas na época, que estavam surgindo. Que aí vem, então, aquela coisa do biofertilizante, do biodigestor. Eu aprendi, eu calculava biodigestor, eu desenhava. E o Jorge, o Dr. Jorge De Luca, eu fui aluno dele da primeira turma que ele deu aula. Então ficou marcado isso, tanto para mim quanto para ele. Então eu só abri esse parênteses para contar de onde vem. Mas isso é muito bacana, né, Marcino? Porque a gente fala que pensar fora da bolha do agro, né? Porque às vezes a gente só bebe da fonte do agro e às vezes a gente precisa, né? Esse ano seu foi isso, né? Bebendo de outras fontes. Foi. Né? A Marina tá doida para falar que eu fiz paisagismo também. É porque ele esconde. Tem a parte da botânica aqui. Ele esconde, mas dentro dessas optativas ele escolheu paisagismo também. Também, né? E aí, e o interessante é que depois de passado tantos anos, né? Quando a gente projetava biodigestor na faculdade, eu tentei convencer meu pai no sitinho dele lá, montar um biodigestor, mas não tinha, na verdade não tinha dejeto suficiente para movimentar um biodigestor. Quando eu montei a granja, eu falei, nossa, agora eu tenho. Voltei lá em Jabuticabal, consegui convencer o Yuri e o Evaristo Baraúna, que é um amigão que eu tenho, e já a gente trilhou juntos esse caminho aí. Fomos nós três, e mais a minha mulher, a Josete, e o João Vitor, que era criancinha, e tivemos uma aula com o professor Jorge. Nos revemos e tal, e ele me deu de presente, até hoje sou grato a ele por tudo, e ele me deu
projeto do primeiro biodigestor do Centro-Oeste. Falou, não, eu faço questão de te dar esse projeto, acompanhar e vamos instalar esse biodigestor lá. E que hoje está com mais de quase 20 anos de funcionamento, né? E estamos lá, nesse projeto. E hoje a gente... Mas só um adendo, né? A gente costuma separar o mundo de quem corre atrás daquilo que já foi inventado e as pessoas que a gente chama de early adopters, né? Que adotam as tecnologias de forma primária e corre atrás daquilo que é novidade. E o Júnior, não só nesse momento, mas a gente vê na lida ali que a gente tem com vocês e a Marina também, de ser essa pessoa, né? Do pioneirismo, de começar na frente, de não esperar a coisa acontecer para realizar. Não, testa aqui, vamos fazer o modelo e se der certo, ótimo. Se não der, tudo bem. Hoje, né? a nossa granja, a nossa fábrica de ração é toda tocada por energia do biogás. Então, foi um projeto que foi sonhado e foi muito legal, assim, quando foi executado. Foi né? duro também, sabe? Foi difícil. O professor Jorge veio várias vezes à fazenda para acompanhar, para orientar, e tudo assim, independente de negócio. Chegou uma fase que ele falou para mim assim, escuta, se a gente não conseguir aí um financiamento ou alguma coisa aqui, você toca esse biodigestor por conta própria, você vai em frente. Eu falei, vou em frente. Porque eu queria, mais do que o biogás, eu queria o biofertilizante. Porque na época nem aproveitava o biogás. Por muitos e muitos e muitos anos, a gente queimou. Né? Então aproveitava só o fertilizante mesmo, o biofertilizante ali perto, nas lavouras, ali no pasto. Na época, era uma briga com meu pai por causa desse biofertilizante. Uma briga. Uma briga boa, porque ele queria jogar na cana e eu quero jogar no pasto. E aí, o que a gente vai? Mas o porco é meu. Então fica uma briga. Então aumenta o porco, né? Precisa de mais porco. Exatamente. Porque é uma riqueza. Lógico. E é um fator de integração de atividades. Claro. E é isso, hoje o biofertilizante nós usamos na cana, usamos na soja, usamos na pastagem, quando na época chuvosa, que não dá para você transitar no meio da lavoura, então vai para a pastagem. Então é uma riqueza que nós temos na nossa propriedade. E zero de impacto ambiental, porque, inclusive, né, nós fomos até premiados pelo CREA como uma propriedade sem nada de impacto ambiental, né, na suinocultura. E tivemos, mas eu abri esse parênteses porque vem aí, então, a questão do cooperativismo, que eu sempre fui um defensor, sempre... E isso te deu as bases para poder implementar isso no negócio familiar também. Sim, também. Porque o homem é um ser cooperativista. Ele é cooperativista, ele usou para a sua evolução a cooperação, os valores da cooperação. E, na verdade, nós, lá em casa, nós montamos, foi mais ou menos isso. Cada um contribuindo com a sua parte para montar um negócio. É pequeno, mas a gente considera que é saudável. Muito saudável. E agora estamos incluindo mais coisas, né? Que eu comentei com vocês antes aqui, de uma biofábrica que nós estamos montando lá também. Tudo pequenininho, porque a nossa escala é pequena. Mas é tudo viável. Economicamente viável. Eu acho assim que uma coisa também é que às vezes, mas o jeito que a gente foi criado também conta muito, assim. Meu melhor amigo é meu irmão, então a gente... Que jeito que vocês foram criados, Marina? A gente não sabe, que eu também queria passar isso para minha filha, né? Se tivesse um manual seria fácil, né? Mas assim... Não sei, eu e meu irmão somos melhores amigos e a gente é muito família, tudo que... vamos viajar? Vamos com meu pai e com a minha mãe. Então, isso eu acho que também facilita. Se a gente já tem um bom convívio familiar. Se eu e meu irmão não nos dessemos tão bem, às vezes não seria tão fácil. Né? Então, meu pai fala que é a gangue, né? Tipo, um olha pro outro e, tipo, já sabemos o que a gente quer e ele fica encurralado, né? Mas, assim, comigo é mais fácil. Porque como meu pai é engenheiro agrônomo, ele entende de suinocultura, mas o basicão. Então, ele não, hora nenhuma, ele interfere na suinocultura. As decisões são minhas, é muito na minha mão. Agora, meu irmão sofre,
Eu quero Porque dar... aí Eu vou mandar um abraço pro João Vitor, que não pode estar o aqui, João mas Vitor sofre mais que eu eu. conversei muito com o João aquele dia que a gente Sim. foi tomar uma cerveja no final de um atendimento e a gente começou a discutir as tecnologias novas para o campo, para a cana, a mensuração que eles fazem com drone, isso tudo porque eu e o Mário está aqui, por isso que eu estou apontando para quem está nos assistindo. A gente estava indo para a Granja da Marina e a gente viu um avião descendo e fazendo a pulverização e a gente ficou muito confuso como é que ele sabia qual que é o lugar que ele tem que pulverizar, porque eu não entendo nada de cana, nada disso. E aí, nessa noite, a gente saiu com o João e, cara, fiquei quase 2, 3 horas conversando Então com o o João João Vitor Vitor lá. procura muito tecnologias novas, ele tá... é um menino que só conhecendo para entender, né? E aí ele meu pai, dá umas rixinhas boas ali. Mas é tudo muito tranquilo. Nunca tivemos, assim, brigas, né, entre nós. Nunca tivemos. Às vezes meu pai tá nervoso, alguma coisa assim, fica lá, chega à noite a gente tá comendo todo mundo junto e... E uma coisa que nós combinamos, né? Estamos juntos dentro de casa, mesa de refeição e festa, não se fala em negócio, não se fala em problema. Isso é um tratado que todo mundo está respeitando, sabe, até agora. E quando alguém começa a falar, não, aqui não, é lá no escritório, é lá na fazenda. Isso é muito Regra importante. familiar. Separar o negócio, família e o patrimônio, né? São os 3 pilares aí da sucessão. Vocês fazem isso bem? Fazemos sim. Somos todos muito, muito comprometidos com isso. Em casa, horário de família, horário de família. Horário de família. Não tem mistura, não. Isso aí dá. 5 horas, chega a netinha, aí acabou acabou o patrão, acabou tudo, aí chegou o vovô. Aí veste a roupa de vovô, o outro veste a roupa de titio. E acabou. Aí é só a netinha. Isso é muito bom. Eu acho que esse é o ensinamento, né, Marcino? Tocar com leveza, né? Acho que é isso aí. Tocar com leveza e a confiança entre os pares, né? Nesse caso da sucessão familiar, entre o pai, o filho, entre o avô e o filho também, que tem a história do início, né, Nogueira? E eu queria agora aprofundar o assunto na granja. Podemos? Vamos lá. Eu gostaria de falar a respeito da parceria, que vocês falaram das parcerias, né? Aquela transição integrado, independente, foi muito dura, muito difícil. A integradora, ela realmente queria e pegou a gente como boi de piranha naquele momento. Eu te contei os detalhes, né, como boi de piranha mesmo, para dar exemplo para os outros integrados. E assim, judiou bastante da gente. Mas nós entendemos também que aquilo era parte do negócio deles, que eles precisavam usar aquela estratégia, e nós fomos os escolhidos. Até pelo meu histórico dentro da associação, de brigas constantes, de luta pela classe, né? Só que nós tivemos uma coisa assim, muito, muito boa, que foram essas parcerias. E a primeira parceria que nós tivemos foi a da The Rios. A primeira parceria que nós tivemos foi a da The Rios. E o Mário, que está aqui, foi um parceiro assim que ele não veio fazer negócio com a gente. Ele veio se colocar ao lado. Tanto que o primeiro cliente que nós tivemos depois foi o Mário, que intermediou, que nos levou lá, que apresentou e que nós conseguimos, então, fazer um contrato. Então, depois disso veio o Marco Aurélio e a gente sempre se sentiu amparado por essa parceria. Não só pelos negócios, e pelos produtos e tudo mais, mas porque hoje a palavra parceria está meio desgastada, está meio mal usada. Nós temos um exemplo de parceria muito grande com a The Rios, porque qualquer desafio que a gente tem envolvendo nutrição ou não, a The Rios está presente. É engraçado, Túlio, porque a gente fechou com a The Rios sem ter visto fórmula, preço, sem ter visto nada. Não só o Mário. Fez só o Mário. Depois o Marco O Aurélio. Marco Aurélio e fechamos, tá fechado. E aí depois, não, vamos trabalhar, vamos sentar, vamos ver fórmula, vamos ver custo, mas a gente acreditou tanto na eficiência e na capacidade da empresa num todo que... Os valores bateram muito. Marcino, vou fazer só mais uma pergunta. Entrando na granja, você toca, porque esse lado de pessoas aqui, e transição, sucessão, eu acho que talvez eu viva isso mais e a gente quer falar sobre o assunto, mas essa questão
das parcerias externas, né? Eu acho, Marina disse aqui que no momento de crise foi um dos pilares que deu suporte, Sim. de poder buscar novos compradores, novas opções. Então, a gente vê que o gestor moderno, né, o produtor moderno, ele tem isso, ele tem a sua equipe interna muito forte, mas ele tem o advogado, ele tem o contador, ele tem uma equipe de nutrição, ele tem um consultor, que são verdadeiros guardiões do negócio dele. Isso. E ele sabe utilizar e dá abertura e valoriza todo mundo precisa de auxílio externo. Com Então, certeza. eu acho que esse é uma coisa que é bacana a gente colocar aqui, da importância de saber utilizar da forma correta, porque às vezes o produtor não tem um bom consultor, não tem uma The Rios atuando, porque também não tem essa abertura e não enxerga esse valor, né? A importância desses profissionais. Então, parabéns pela parceria, parabéns a The Rios, né, a toda a equipe da The Rios e a vocês por exatamente ter essa postura e esse posicionamento, né, de tê-los como agentes aí de conseguir importantes, enxergar, né? Que eles não vendem, é uma coisa que o Marco sempre fala para mim. Eu não vendo preço, eu vendo valor. E realmente, é o valor que tem a empresa, o valor de ter o Mário todo dia ali. Tudo que eu preciso é Mário Júnior, não tem outro. De ter o Marcino vindo, se modificando, se mexendo para conseguir nos atender. E foi uma girada também quando o Marcino chegou, virou a chave da granja, assim, melhorou. Então, cara, Não é sei valor. Não sei se a gente vai conseguir transmitir a importância da The Rios na nossa história da granja, sabe? Mas foi fundamental para nós. E Até agora na tomada de decisão de partir sim, para uma terminação, para né? partir para a terminação, foi onde nós fomos beber a confiança, foi onde nós fomos buscar informações para até tomar a decisão de fazer o investimento. Marco Aurélio veio, foi lá conhecer a fazenda, conhecer a estrutura. Mário Júnior veio, Marcino. Então, tudo amparado com o apoio deles, né? Porque a gente confia realmente, não só na empresa, como nas pessoas também, né? Parabéns, que seja uma inspiração, né, para todos os representantes, consultores do agronegócio que tenham esse posicionamento. Eu posso falar que eu não sou da The Rios, do quadro da The Rios, então senão fica parecendo que é algo que a gente armou aqui, mas não, né? É genuíno esse depoimento deles aqui. Eu acho que até a The Rios nem esperava que eu fosse falar isso. Não esperava mesmo. E não esperava, e se não passou, não transmitiu a importância que é a The Rios no negócio, uma parceria, eu acho que pra gente passou, viu? Porque eu vi todo mundo aqui com o olhinho começando a brilhar, encher de água, porque, como a gente fala, é duro, né? A jornada, que é o que mais importa, a jornada em si, as turbulências acontecem, as movimentações. Não é tudo mil maravilhas, não. Eu cobro, tem puxão de orelha, assim, mas sempre tem a resposta. É bacana você lembrar dos momentos difíceis, porque ali é que é solidificada a verdadeira parceria. Então lá, quando a gente estava na transição, o primeiro parceiro foi a The Rios e já nos abraçou, nos deu aquele suporte, sabe? E a confiança foi assim, imediata. Eu já peguei uma confiança no Mário, depois o Marco Aurélio veio e solidificou essa confiança que a gente tinha. Momentos ruins foram. E uma coisa que eu tenho que deixar também bem claro, que às vezes ninguém estava esperando que eu ia falar, mas eu lembro que no comecinho lá, a Marina falava, pai, a granja está no vermelho, nós não temos condições, e eu falava, nós precisamos de consultoria. Eu sempre acreditei, duas coisas que eu sempre acreditei, consultoria e auditoria. Auditoria, eu sou fã de auditoria. Porque são os caras que estão auditando o nosso negócio para nós mesmos. Explica a diferença para quem não sabe. Pois é, a auditoria ela vai verificar o seu negócio e levantar os problemas, os gargalos, as fraquezas que você tem, as coisas erradas que você tem. Faz um diagnóstico ali do momento. Exatamente. E a consultoria não. A consultoria ela está ali para te ajudar a resolver aqueles problemas, para te acompanhar. E para te acompanhar. Né? E com uma visão totalmente de fora, trazendo inovações para dentro. E eu falei para a Marina, nós estamos quebrados aqui na granja, eu tenho recurso de outras atividades ali da cana, da soja, que a gente pode dar um suporte aqui, mas eu não abro mão de um bom consultor, tanto na parte sanitária quanto na parte de gestão. Porque eu não sei nada de gerenciamento de granja, a Marina estava muito ainda inexperiente,
E foi onde nós contratamos o Gerry como consultor de gestão e o Yuri na parte sanitária. Foi também difícil para a gente, porque não era pelo custo em si, mas também para a gente convencê-los de que eles precisavam, que nós queríamos eles lá com a gente, porque são profissionais excelentes. Sim. E esses dois também se tornaram um pilar para nós, um pilar do nosso negócio. E sempre teve, se pensa que teve as rusgas com a The Hills, teve muitas, entre o consultor, entre o Yuri da parte sanitária com a The Hills e tal, mas nunca se abalou o pilar da parceria, da verdadeira parceria. Nunca foi abalado. Passou por... às vezes chegava até mim, chegava para mim, às vezes, os problemas, e eu falava, meu Deus, eu não entendo nada disso, o que eu vou fazer agora? Eu pedia para os dois consultores e para a Marina, calma, vamos analisar direitinho se isso está certo ou se está errado. Por quê? Pela essência da parceria que foi nos dada lá atrás e que continua até hoje. Então, isso é bem importante destacar. Esses caras, Gerry, Yuri, junto Júlio. com a Marina, o Júlio como gerente, e toda a nossa equipe lá da Granja, hoje, o Alberani, o Ronaldo da fábrica de rações, formou-se uma equipe de qualidade ímpar, que é um conjunto que faz todo o sucesso, né, do empreendimento. Mas precisa se destacar isso, né? São as pessoas, são as equipes. Maravilha, né, Marcelo? É muito legal porque a gente sempre faz a visita juntos, né? Eu, o Gerry, a Marina, o Yuri. A gente tenta sempre casar as agendas. Isso. Mas só a gente sabe, porque a gente não expõe isso para quem tá ali no front, né? Com as pauladas que a gente toma dentro da salinha fechada. E a gente briga mesmo. Mas porque é todo mundo remando para o mesmo lado, só tentando ajustar a remada para ficar sincronizado e a gente ir mais rápido para frente. Isso. Mas, claro, às vezes um quer remar um pouquinho mais para a esquerda, o outro um pouquinho mais para a direita. E aí os atritos acontecem e a gente sempre... esses atritos, as discussões que a gente gera, mas sempre gera valor, né, Marina? Acho que dessas discussões sempre a gente sai dali com um passo a mais definido para dar e para alcançar os resultados que a Marina tem, que são resultados de referência em qualquer região que você for no Brasil. São os resultados da Marina, tanto de reprodução, como da parte de creche e no futuro, agora breve, na parte de crescimento e terminação. E a parceria, quando eu falo que parceria é uma coisa que está meio desgastada e tal, há uns anos atrás, nós entramos no negócio cana, também com uma grande empresa. Eu até estava contando para o Marcinho que a nossa passagem por uma integradora foi assim, o final foi meio traumático e eu fiquei até meio reticente em abrir uma nova parceria com uma integradora tão grande como a Raizen, na parte de cana-de-açúcar. Mas já estamos há mais de 15 anos com a Raizen também, sensacional, uma filosofia de trabalho muito bacana. E uma vez eu estava numa convenção, que estava o presidente da Raizen junto, e ele começou a elencar alguns pontos que achava importante qualquer negócio ter, que era boas equipes, bem preparadas e bem sólidas, uma gestão financeira muito bacana, muito boa, que te desse segurança, sempre estar em dia com qualquer legislação, seja ambiental, trabalhista, qualquer coisa, isso era fundamental para dar segurança no negócio. E esses pontos eu tive a ousadia de levantar e falar, peraí, Luiz Henrique, você esqueceu de um. Qual? Parcerias. Se você estiver engajado num negócio com bons parceiros que realmente valorizam a palavra parceria e que estão tocando um negócio junto com você, seu negócio, mais esses outros 3 pontos, eu acho que aí fechou. Ele realmente concordou com a minha ousadia, falou, você está certo, é isso mesmo. Isso, todos têm a sua importância, o seu valor, mas só dá certo porque vocês têm essa mentalidade, né, de fazer dar certo. Então, acho que esse é o grande ponto, a grande questão. Agora, Marcindo, como é que foi, né, quando vocês, da chegada à Granja e esses projetos todos que vocês desenvolveram, né, como que foi esse processo todo dentro da Granja Nogueira? Eu acho que essa jornada, como que aconteceu, né, o que vocês já trilharam lá, eu acho que aí
Eu acho que tem muita história aí para poder... Tem muita história. Tem demais. E eu vou, em vez de ser a pergunta só para mim, eu vou compartilhar com a Marina para a gente ir contando. Mas eu lembro que eu entrei no momento dessa transição traumática, ainda existia a genética antiga e a gente estava numa migração Eram muito duas rápida. duas genéticas completamente diferentes. Uma muito florífera e a outra que não produzia nada. Então a gente tinha que fazer uma nutrição que desse conta ali das duas genéticas, né? E para você ter ideia de quando eu saí da integração, a gente vendia 500 animais por semana, né? E aí hoje a gente vende 800. Então, quer dizer, é eficiência, né, do animal, da nutrição, de todo o manejo também, né? Então, essa parte de genética também fez... A gente estava nessa transição de genética. Aí, assim, a gente tinha um piso, uma base que a gente investia na granja, né? Porque a gente também não ganhava muito. Então, a granja estava precisando de várias coisas, várias reformas. E aí foi onde a equipe também foi muito importante nesse momento, porque para fazer uma reforma numa granja, tocando a granja, é muito difícil, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. Com o carro andando. Então, a gente teve que trocar piso de maternidade, fizemos muita coisa. Construímos salas de maternidade, construímos galpão novo para fazer das avós, né? Das avós. Fazer auto-reposição. Fizemos creche nova. Então, e tudo tocando. Todos os meninos lá no meio, né? E, junto, a nutrição ia se adequando, né? Hoje, a gente está mais no pente fino, já é mais nos detalhes. Mas no começo, era muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente precisava realmente deles perto da gente. Porque era muito detalhe para ser revisto e feito, e cada hora era uma coisa. Então, mas foi melhorando, foi aos poucos. A gente tinha que... antigamente não tinha chupeta para todas as porcas na gestação, era uma para duas. Não, cistite estourando, não, vamos então investir, programar e pôr todas as chupetas, vamos programar de pôr cloro. E aí foi indo aos poucos, né? A gente sempre teve muito cuidado, assim, tanto é que somente depois de quase 7 anos que a gente está partindo para uma terminação. Então, assim, tudo bem aos poucos, bem pensado, bem, assim, estudado. A gente é muito cauteloso nessa parte, assim, né, de investimentos e tal, mas tudo andou. Hoje a granja é outra granja, né, com os investimentos e tudo. Então, acho que mudou bastante coisa. Mudou. E o interessante, né, é que você vê que quando você estabelece essa relação sólida entre várias pessoas, para entrar nessa relação, o cara tem que ser mosca branca. Ele tem que se destacar. Não em tamanho ou isso e aquilo, mas em comportamento, em relacionamento, né, em comprometimento. O construtor que trabalha com a gente lá começou a prestar serviço para a gente pequenininho. Ele era sozinho, ele era um mestre de obras ali e tal, prestando serviço, montando uma equipezinha. Hoje ele tem uma baita de uma construtora, mas não larga de prestar serviço para a gente de jeito nenhum. E ele também absorveu essa questão de aqui você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, e é o que nós temos. E aí a gente vão chegando mais pessoas, vão alinhando com esse tipo de pensamento, né? Essa riqueza de ter porque quem não essa identificação com a gente. Quem não concorda ou quem não né, acaba se afastando, não consegue permanecer ali junto com a gente, porque a gente tem essa visão de vida, assim, né, de negócio. E a gente respeita, eu sempre falei para meus meninos que a gente respeita muito também os nossos parceiros. Uma palavra assim, ruim de falar, mas a gente tem que respeitar o lucro também do parceiro. Você tem que ter esse respeito. Porque senão, se você for com muita ganância fazer uma negociação, você não vai chegar a lugar nenhum. Ele não vai te entregar aquilo que você precisa e não vai ter a remuneração que ele merece. Então, essa filosofia que precisa existir, né? Precisa ser bom para os dois crescerem, Claro, né? Senão claro. Você suga tudo do seu parceiro também, mas seu parceiro daqui a pouco morre. E aí? O que adiantou? Isso é um hábito, né? Porque eu vi essas Instagram, né, que a gente vai roleteando ali, né? Mas tem umas coisas que pegam a gente, né? A pessoa falando assim, olha,
Eu aprendi uma coisa com a amiga, com a prima, que é o seguinte, para de pechinchar, sabe? A pessoa está vendendo ali um queijo na rua, quanto que é? R$25. Ah, faz por 15. Pô, o cara, o trabalho que teve que fazer o queijo, tá ali vendendo já. Pô, você tá querendo tirar os R$5 do cara. Então muda isso, muda esse hábito, essa mentalidade, né? Paga o que vale, né? Sem essa mesquinice. Quanto que é? 20? Tá aqui, ó, 20. Vai fazer a limpeza da sala. Ah, quanto que é para limpar a sala? Ah, é 60. Não, faz por 40. Isso é ruim, sabe? Paga o que vale porque, né, você está abençoando outra pessoa, o trabalho dela, e isso reverte. Pague o que vale e cobre o que você pagou. Pronto. Fechado. É isso aí. E eu vou expor aqui dessa transição a dificuldade pra gente, né? Acho que tem muito estudante de veterinário ou mesmo formados que estão evoluindo na nutrição, mas toda vez que a gente vai mudar o pneu do avião com o avião em voo, a gente precisa tomar decisões do que vai impactar mais rápido. Isso é muito difícil para quem está atrás fazendo nutrição, porque você está trocando uma genética pouco prolífera por uma hiperprolífera que vai trazer mais leitão num certo momento, mas a gente tinha a decisão de acelerar a troca. Isso. Quando eu acelero a troca, eu trago mais marrã para um rebanho que são fêmeas que têm uma imunidade mais baixa. Então eu já tenho que me preparar de como que a gente ia fazer para a parte sanitária estar muito controlada. E aí o Yuri estava ali dentro nos ajudando muito bem para passar por esse momento, que é uma decisão, mas a decisão nossa era acelerar, né, Marina? Era. Então não Para tinha o que tirar ficar... logo aquela genética e pôr uma genética boa mesmo, que realmente desse resultado. Mas tivemos, assim, a gente ficou mais de ano lutando contra uma salmonela na creche, que foi difícil, que a gente não tinha, mas com a vinda dessas marrãs acabou... Na verdade, vocês não estavam trocando o pneu do avião, só estavam trocando a asa do avião, com ele voando. Eu sentia isso, né, neles. Estando acompanhando de longe, eu falava, meu Deus do céu. Tava trocando os passageiros de avião. voando. E dentro disso, né, Júnior, a gente põe muita marrã. A marrã tem uma dificuldade fisiológica, que é consumo. Ela não consome igual uma matriz. E ela estava parindo o que a outra genética não conseguia absorver. Então a gente tinha uma marrã parindo 17 leitão, para as mais velhas no pico de produção de uma genética que a gente só conseguia colocar 11. E a própria marrã que teria que absorver aquilo, ela não consegue comer 6,5 kg. Como é que... E não consegue absorver os 17 dela. Dela também, que senão eu mato a marrã. E o que a gente ia fazer? E dentro disso vem a estratégia que a gente foi criando da parte de nutrição, que acho que hoje está bem consolidada e avançou. E daqui a pouco você começa a ter, e a gente teve depois o problema, essas fêmeas marrãs bem cuidadas ali, que a gente conseguiu chegar até o final, viraram de terceiro parto. E estão no pico de produção. Então a nossa creche, que parecia que estava tudo ok, começou a se mostrar pequena. Porque, como a Marina falou, eu entregava 500, agora eu entrego 800. Aí eu mudo o foco do problema, porque a reprodução começou a ir muito bem, mas aí o nutricionista começa a ser questionado sobre o desempenho da creche. Porque, pô, mas antes era tão melhor e agora a gente tá com uma genética boa, né? Mas, cara, eu produzia 500, estou produzindo 800 leitões no mesmo espaço. Aí a Marina, na hora que parecia que a gente ia ter uma pausa, né, de reforma, vamos trocar toda a creche. Aí começa. Troca então creche. Tem que ter essa sintonia, né? Essa conversa, esses parceiros mesmo para te orientar. A hora certa, o momento certo. Não, agora você precisa fazer isso. Não, então calma. Vamos estudar, vamos sentar aqui, vamos fazer conta e vamos decidir. Dá para fazer, então vamos. Na maternidade também, né? A gente teve uma época aí com mãe de leite lá, 50% de mãe de leite. E aí? Vamos construir mais uma sala, vamos melhorar isso, melhorar aquilo, melhora a nutrição para produzir mais leite, vai. Estudamos muito, né, Marina? Estudamos Qual foi a muito. última solução? Climatizar. Climatizamos, pusendo fibra. Quando a Marina, o Gerry e o Júlio me expuseram essa questão do desafio das mães de leite, eu, como minha parte de exatas, né, de engenheiro, falei, não, mas isso tem que ter uma equação que vai dar a solução para isso. Rapaz, eu fiquei uns 3 dias pensando como é que poderia... Falei, não dou conta, não consigo, não. Isso é com eles mesmo, é com a TREUS, é com a TB, eu não consigo, não.
E foi muito bacana, né? A climatização é outro passo que a gente deu, mais uma construção, mais uma interferência, mas acho que tudo que a gente fez, Marina, pelo menos eu sinto que vocês adotaram de investimento, fez a coisa andar, né? Fez. Nada eu olharia para trás e falaria, ali eu não arrependi. faria, né? Não tem Não. nada mesmo que a gente não faria. Hoje faria tudo novamente. Agora vamos para o novo desafio, que é a terminação, né? Aí já estamos também... Não para. Os desafios é direto, né? E assim, eu sempre falo isso assim, que eu sou muito nova, né? Tenho 37 anos, tenho uma filha novinha, pequena, tenho que crescer ainda, né? Tô na fase de crescer. Então, o meu sonho, eu falava que era antes, né? Quando eu entregava tal, eu falava, nossa, eu quero ter uma granja que produza, que seja top, tá? Chegamos lá, né? Não, agora eu quero ter uma terminação. Vamos chegar. E eu quero trazer os meus parceiros comigo. O Júlio vai crescer comigo, o Gério, o Yuri, eu quero todo mundo comigo, né? Então, vamos ver qual que vai ser o próximo passo. Essa sempre foi a nossa filosofia, crescer em conjunto. Só que nós temos também, entre eu, a Marina, o João Vitor e a Josete, que é minha mulher, uma meta, que é, antes de ser maior, nós queremos ser melhor. Então, isso para nós é um mantra, que inclusive foi corroborado e inspirado num amigo nosso, que é o Marcos Fava Neves, que vocês devem conhecer, que eu recomendo que leiam o que o Marcos Fava Neves escreve, ouçam os produtos dele, ouçam os podcasts dele. É um cara fenomenal. Sabe? É uma das nossas fontes na nossa newsletter. Ele tem aquele boletim 30, né, que sai. Então agora ele vem... Todo início de mês ele fala sobre os 5 principais pontos que você tem que observar no agronegócio. E a gente traz isso, é muito bom. E ele se tornou um amigo nosso, amigo do João Vitor, principalmente. E essa é uma filosofia que nós pegamos com ele e não abandonamos até agora e não vamos abandonar. Antes de ser maior, nós temos que ser melhor. Então, nós não pensávamos em migrar para uma terminação antes da nossa granja estar no patamar que está. De jeito nenhum. Hoje está. Já fizeram várias alterações e foi muito desafiador, mas hoje nós estamos num patamar de produtividade bom. Então... Isso aí é a famosa eficiência operacional, né? Porque tem muita gente que foca no tamanho. Então, estou com 500 cabeças, fui para 1000 cabeças, cresci. Mas muitas vezes isso é uma métrica de vaidade, né? Porque, na verdade, você cresceu o tamanho, às vezes você cresceu até a produtividade, produzia tantos quilos, agora produzo tanto, mas você continua tendo prejuízo. Né? A partir do momento que você começa a falar em lucratividade, que seu negócio está sendo eficiente, então aí sim você está tendo a conversa certa. Né? A gente tem uma frase aqui que é: faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, gestão é a rainha. Então tomar cuidado muito com o faturamento, né? Então, estou faturando não sei quantos milhões, mas e aí? E o que sobra? Né? E o que sobra? Bolso. Né? E o caixa para investir? E ainda puxando pelo lado da sucessão, quando você também tem o espírito de parceria dentro da sucessão, é melhor ainda. Eu não tomo, hoje as nossas decisões não são tomadas mais individualmente, nunca foram, né? Mas hoje, principalmente, eu não consigo mais tomar nenhuma decisão que envolva um investimento, alguma coisa, sem a opinião da Marina, do João Vitor, que são as duas pessoas que são os meus sucessores, né? Sucessores do nosso negócio. Hoje, eu diria que eu sou mais... hoje, eu estou mais dependendo deles do que o contrário, sabe? Porque realmente a bola está com eles. E aí entra também o espírito de parceria dentro da sucessão, porque o João Vitor está passando por um período difícil, sabe, de saúde, está enfrentando problemas de saúde já há algum tempo, e às vezes ele precisa se ausentar um pouco para fazer o tratamento. E aí eu e a Marina buscamos suprir aquilo. Isso também é um negócio que a gente fica... se não houvesse esse espírito entre a gente, iria ser complicado, ia ser pesado. Então, hoje nós estamos, por exemplo, entrando no período de plantio de soja
tratos culturais de cana e o João Vitor está em pleno tratamento quimioterápico. Está bem, está ótimo, está bom de saúde, mas enfrenta períodos e dias que está cansado, que não está disposto, ou que a cabeça não está muito legal. E aí nós temos que suprir isso. Nós temos que suprir. E se a gente não tiver essa consciência, fica difícil, né? Tudo fica muito difícil. E ele é o que segura as pontas para nós termos essa suprir, porque ele dá força para nós. Essa segurança, sabe? Essa tranquilidade. Então, vai dar tudo certo. Não, tá tudo certo, tá tudo bem, estou fazendo o tratamento aí e tal, mas vamos tocar a vida e vamos em frente. E tá lá fazendo às vezes a quimioterapia dele lá, tá fazendo o tratamento dele lá e tá postando, como é que tá isso, como é que tá aquilo, e o adubo, e o fertilizante, e a semente, sabe? Então, ele põe a gente para frente. João Vitor, eu não te conheço ainda e, né, todos os telespectadores aqui, amigos da suinicultura, do Pó de Porco, um grande abraço aí. Nós já somos fãs aí de você. Tamo junto. E isso, olha só como as coisas são interessantes. A gente vinha construindo isso antes do João Vitor ser diagnosticado com um câncer de cólon, sabe? Então a gente já vinha, parece que a gente vinha se preparando para isso. Sem saber. Sem saber. Ele, antes de ser diagnosticado, ele participou de projetos de sucessão, ele estudou, inclusive agora ele está fazendo um MBA de sucessão presencial em São Paulo também, pelo Banco do Brasil, que é um programa fantástico que o Banco do Brasil tem. E a gente precisa divulgar essas coisas, porque claro. A entidade que faz isso, a Raizen tem um programa fantástico de sucessão também. Eu faço parte da diretoria de uma cooperativa, a Coplacana, cooperativa cuja sede é Piracicaba, eu sou da diretoria, eu sou conselheiro de administração. Eles têm um programa de sucessão muito bacana, um núcleo jovem. O Itaú BBA também lançou um de governança corporativa. Então, tudo isso a gente vinha participando, nos deu base para enfrentar esse momento pessoal difícil. Porque se a gente não tivesse desenhado isso lá atrás, com certeza o impacto para nós seria muito mais pesado. Porque além de você ter um impacto pesado por saúde, você tem um impacto pesado por negócios que estão dando errado, que não estão estruturados, ou aí potencializa tudo. É verdade. E eu não canso, a gente abre isso para todos os lugares, para que as pessoas também se informem melhor a respeito desse tipo de doença. Meu filho tem foi diagnosticado quando tinha 32 anos. Com câncer coloretal. Não, ele tinha 30. 30 anos. Então, a gente gosta de compartilhar para que as pessoas se preparem. E eu vou até parafrasear, né, Marina, uma frase do Thiago Leifert, que também passou por um período ruim aí, com a filhinha dele, está passando, né? Sim. E serve bastante para nós. Fala, não, esse câncer mexeu com a família errada, sabe? Mexeu com a família errada, porque nós estamos enfrentando e a vida não para. É isso aí. Então agora, na hora de adquirir esses dois núcleos de terminação, junto com a propriedade rural, sentei com eles e com o João Vitor, com a Marina, e a única coisa que eu com vontade, mas com receio de sair daquela zona de conforto, de uma certa tranquilidade financeira, mas a única coisa que eu recebi deles foi coragem. Vamos, pai, vamos fazer. Tipo assim, aquilo que nós estávamos comentando, né? Um dia eu vou morrer, mas os outros todos os dias eu vou viver, né? Então vamos embora e vamos para frente. E vamos construir um mundo bom, né? Um mundo melhor. E para quem não teve o prazer, eu fiz uma lembrança aqui da Marina, mas de conviver eu converso muita coisa com o Júnior, desde investimento, né, Júnior? Mas esse carinho do Júnior com as pessoas que estão por perto. Eu estava contando para ele no meu momento RH um dia, a gente também tomando uma cerveja, acho que aquele dia atrás da árvore não era chorando não, viu, Marina? Mas esse dia com o Júnior foi muito especial para mim, porque tudo que eu planejei na minha vida, assim, era para chegar entre os 3 melhores nutricionistas do Brasil. Era isso que eu estudei, é para isso que eu estudava todo dia, levantava, acordava e tal. E eu acabei assumindo a gerência e estava contando pro Júnior esse caso e tal. E falei, não sei se eu cheguei lá, né, de ser um dos 3 melhores nutricionistas do Brasil. Aí o Júnior bateu nas minhas costas e falou, eu não sei para os outros, mas para mim você é o melhor nutricionista que tem no Brasil.
Aí esse dia eu desmontei, e foi uma choradeira sem fim. Mas eu acho que eu queria passar esse coração do Júnior de levantar a gente quando a gente não tá tão bem assim, e isso é muito bacana de conviver com você. Que bom, obrigado. E aí eu vou parafrasear ele agora, que o José Antônio Nogueira Júnior, na vinda para cá, falou assim, e Marcino, o importante é que nos tempos de turbulência a gente não fecha o livro, né? Porque o fato ali, o que acontece é uma foto, mas a vida é um filme. Então, em turbulência, geralmente, a tendência mais rápida, e principalmente pra gente que é da nutrição, que é mais fácil a migração, muita gente fecha o livro, né? Então, tá numa turbulência, fecha o livro e muda. E o Júnior não, ele entende que esses momentos vão acontecer, que é importante a gente poder estar junto para ajudar e buscar a melhor saída possível, mas que a vida é um filme. Então, tem muita coisa que já passou e com certeza, com os novos investimentos, as novas aquisições, tem muita coisa ainda por vir, né, Nossa, com certeza. Marina? E que seja, quando a gente parar para conversar, que nem o dia de hoje, seja um belo filme que a gente gravou junto aí. Isso. Até assim, quando a gente fala que não é tudo flores, a gente, expondo aqui um pouco da granja e tal, parece que foi tudo mais simples, né? Mas no meio do caminho teve tudo isso. Né? Em 2019, meu irmão foi diagnosticado, em 2020 eu engravidei, uma gravidez de risco. Final de 2020, minha filha nasceu prematura, e UTI e tal. E tudo isso, essa máquina que tinha ali, ela continuou funcionando e girando porque eu tinha essas pessoas atrás, sabe? Eu tinha o Gé, eu tinha o Júlio, eu tinha o Yuri, Marcino, o Mário. Era todo dia falando comigo, como que tá a Luísa, como que tá tudo bem, e o negócio? E foi, continuou. Então, assim, plena pandemia, tudo isso acontecendo em plena pandemia e as coisas não pararam de funcionar, porque, sim, tínhamos e temos, né, parceiros e amigos mesmo no negócio. Então, para todo mundo entender a importância, que realmente tem coisas que a gente não planeja, não imagina e acontece. Né? Então foi uma fase que eu e meu irmão estávamos afastados, meu pai também, porque meu pai estava comigo em São Paulo, né? E todo mundo afastado, cuidando da família ali, porque era um momento que a gente precisava se cuidar e as coisas continuaram andando, tanto na suinocultura quanto nas lavouras, tudo continuou andando porque quando a gente precisa, todo esse amor, esse carinho, essa amizade, companheirismo, parceria, ela volta, né? Você quer ver um negócio interessante? A gente, hoje a suinocultura é uma das atividades mais importantes da fazenda, né? Mas a gente tem muita parte agrícola, né? Cana e soja e milho. E a gente nunca participou de grupo de compras, que é uma coisa eficiente, uma coisa interessante, aqueles grupos que se formam para fazer as compras em conjunto. E o pessoal pergunta, fomos várias vezes convidados, né? Poxa, mas por que vocês não veem vantagem em participar de grupo de compra? E a nossa resposta, muito por conta do João Vitor, não tanto por mim, é o seguinte: não, é claro que é vantajoso, financeiramente é ótimo, é vantajoso, é saudável, é bom. Porém, a gente vai perder o contato com as empresas, com aquelas pessoas que vão lá, que vão mostrar o produto, que vão interagir com a gente no nosso negócio. Não, vamos lá na sua lavoura, dar uma olhada lá. Te manter informado, né? Sabe? E aí, esse ecossistema se mantém muito mais saudável do que, às vezes, você focar apenas a questão de preço, de otimização de preço. Então, às vezes que eu quase falava, vamos entrar num grupo de compras, o João Vitor chegava para mim e falava, pai, vamos nos segurar, porque nós estamos comprando razoavelmente bem, não com tantas vantagens, mas nós temos esse feedback das pessoas, das empresas que investem em pessoas e das pessoas que vêm ter esse relacionamento com a gente. Porque, como eu disse para vocês aqui no começo, né, quanto mais pessoas envolvidas com tecnologia, com informação eu tiver dentro do meu negócio, melhor. É ótimo isso aí. Isso é uma riqueza que é imensurável. Isso aí. Não dá para se medir. Só que é fundamental para o nosso negócio. Esse compartilhamento de informações é essencial. Quando eu fui montar, como eu disse, a principal causa de eu ir para a suinocultura
é de ter a oportunidade de ter na minha fazenda um negócio que ia atrair pessoas muito qualificadas lá para dentro, sejam veterinários, ou tecnistas, engenheiros que estão construindo e tal. Poxa, eu vou ter pessoas aqui com muita informação e compartilhando essas informações com a gente. Então foi muito bacana isso. Uma aula, né, Marcino? Nossa, é demais. Sempre sentar com o Nogueira e com a Marina é uma alegria. E aí eu acho que as coisas só deram certo também, né, Marina, nesse período mais difícil, porque acho que tanto seu pai como você, marinheiro bom, o vento tá sempre a favor. Então, não é que a gente tocou o negócio. A gente fica enjoado, viu? Mas não tem jeito. A base estava construída e não precisava ali do apoio naquele momento. Estava todo mundo que gosta de vocês, tanto quanto a gente gosta, sensibilizado para ajudar. Então, realmente. Mas foram vocês que construíram isso, não foi a gente. Foram eles que plantaram, né, Marcino? Eu acho que uma reflexão que fica para o pessoal que está assistindo a gente aqui é exatamente isso, né? É uma frase que a gente coloca: quanto tempo que o seu negócio é tocado, né, ou permanece vivo se você não estiver presente? Eu acho que esse é um bom sensor para saber como está sendo a sua eficiência em gestão, em família, em cultura, liderança. Liderança, porque essa possibilidade que vocês têm, né, vamos dizer assim, o negócio, você ter essas pessoas, essas lideranças de confiança, e o negócio tocar sozinho, mesmo sem aquela presença, né, ali mais, presença mais presente de vocês, né, demonstra exatamente o que vocês plantaram, porque isso não é fácil, né, gestão dá trabalho, e às vezes as pessoas acham que isso é besteira, essa questão de relacionamento, essa questão de cultura, essa questão de parceria, e aí na hora que vem o primeiro desafio, que depende exclusivamente da pessoa, né, o negócio todo cai, porque não dura uma semana sem a pessoa estar ali. Porque tudo precisa estar na dependência dela. Então, acho que esse é um ensinamento que a gente... Mas a sucessão veio me ensinar muito isso. A sucessão com os meus filhos, que foi uma coisa muito natural. Foi muito natural. Não houve, assim, nada que pudesse falar, não, isso aqui foi forçado, isso aqui foi imposto. Não. Tudo muito acho natural. que a gente teve sorte, não sei o que é a palavra certa, porque os dois se envolver, né, com a agricultura, acaba que é um pouco de sorte, assim, você né? quer ver outro exemplo? Nós tivemos... 10% é sorte. E assim, quando a gente constrói esse tipo de coisa, dá assim, a impressão que a gente mas vocês são bonzinhos. Não, ao contrário. Nós somos muito exigentes no nosso trabalho lá. Somos muito exigentes. Eles estão brincando comigo que a gente está fazendo uma casa lá na fazenda. Eles falaram para mim, não, quando você mudar para essa casa aqui na fazenda, não vai parar um empregado aqui na Não vai roça. sobrar ninguém Não vai sobrar lá. ninguém. Não, porque, assim, é um contrato. A gente tem um contrato com a nossa equipe, né? Eu pago e você executa aquilo que está recebendo, sem pichinchar, né? Mas pagando ali e você executa. É a essência do negócio. Mas a gente está tendo, assim, a sorte de quem se aproxima para trabalhar com a gente consegue sentir que ali tem pessoas que estão preocupadas também com o sucesso individual de cada um. E essa preocupação não pode ser só da boca para fora. Não é simplesmente o ESG, adotar a sigla ESG. Não. Esses dias uma pessoa de marketing perguntou para mim, Nogueira, quanto tempo você, assim, se pratica ESG aqui na sua propriedade? Eu falei, desde que eu me conheço por agricultor. O homem do campo, ele pratica o ESG constantemente. Então, preocupação ambiental nós praticamos desde que eu me conheço por gente, né? Então, e aí as pessoas vão se aproximando também com esse mesmo perfil. Eu tenho lá na parte agrícola, que é o João Vitor que coordena, tem um engenheiro agrônomo que nós contratamos há alguns anos atrás, há 3 ou 4 anos atrás, que absorveu totalmente, é o Lemuel, que absorveu totalmente essa filosofia e está integrado com a gente ali, procurando crescer, procurando se integrar totalmente e tem se desenvolvido muito, sem abrir mão das exigências e de cobrar. Sabe? A fama de brava é minha, tá? Mas é só fama, porque meu pai e o João Vitor são mais bravinhos. Mas o Túlio estava comentando sobre
essa importância do relacionamento quando vem o primeiro desafio, né? Acho que é igual o seguro do carro que a gente paga. A gente paga, não quer usar, mas quando vem a primeira batida, você sabe a importância que foi lá atrás ter pago aquele seguro. Então, acho que isso trouxe pra gente esse relacionamento bom que a gente tem dentro da granja. E eu queria, acho que... Ô, Guilherme, como é que a gente tá aí? Estamos em 1h30. 1h30? Passa rápido. Ai, mas vai ter o capítulo 2, 5, 12, 21 no longo do tempo. Tem muito mais coisa pra gente conversar. Só da vinda nossa aqui já ficou pra trás, acho que 90% do assunto, né, Nogueira? E o que eu queria conversar agora, eu não falei nada pra vocês, mas entender o que vocês acham que é o futuro da suinocultura de Rio Verde. Ei, que desafio, hein? Bem desafiador. O futuro da suinocultura em Rio Verde, não em Rio Verde, em Goiás, né? Goiás. Pode ser. Rio Verde hoje mais. é um polo, né? Mas é desafiador porque nós aumentamos a produção de suínos em Goiás com mais produtores independentes, mais eficientes. Então a produção de suínos aumentou bastante. E nós precisamos ter canal de escoamento desses animais. E Goiás tem pouco. É o grande gargalo nosso. Goiás tem pouco. E a gente, por questões financeiras, de impostos, de custos, fica difícil você canalizar isso para outras praças. Nós estamos tentando, através da cooperativa, atingir outros canais, conseguir outros canais de escoamento dos nossos suínos, que é fundamental para o nosso negócio. Mas é um desafio. Mas é um desafio bom. É um desafio bom, porque nós temos o principal, que é o produto na mão. E nós temos outras praças que são ávidas por esses animais e por esse produto, que é um produto nobre. Sim. Poxa, então vamos nos unir e abrir esses canais. Ah, mas tem a questão de impostos. Vamos negociar, vamos pressionar, vamos lutar para que isso aconteça. Porque o principal nós temos um produto nobre na mão, que é o nosso suíno, reconhecido aí mundialmente como um baita de um produto. Hoje o que Rio Verde produz, por exemplo, os frigoríficos que ficam ali em Goiânia, eles não conseguem absorver. Então, uma parte desses animais, dos cevados, a gente vende para outro estado, né? E então existe essa necessidade muito grande de vir investimento para Goiás, de vir um frigorífico, de ter outras opções, porque a gente está precisando. Até para a gente poder pensar numa expansão, num aumento de produção, tudo a gente precisa ter escoamento desse animal, né? E para isso tem que ser viável. Nós temos que também pensar nas integradoras, que elas passem a realmente valorizar os seus integrados, porque elas têm uma responsabilidade muito grande com isso também. Valorizem o integrado, para que o integrado também não precise se aventurar como nós precisamos fazer e sair para o independente, para ser independente. Porque quanto mais o integrado se sentir satisfeito, seguro, com uma parceria boa, ele vai continuar nessa parceria, ele não vai se aventurar para fora. Então, as integradoras, nós temos que também apoiá-las e torcer para que elas absorvam isso, porque o integrado é a fonte de onde ela é a fonte de tudo ali. Ele está com o produto na mão, né? Que ela precisa desse produto, que valorizem esse integrado, porque na verdade cada um que sai para se aventurar no mercado independente é porque está insatisfeito com a integração. E alguma coisa a integração falhou, né? Não é simplesmente porque quer ser. Nós tivemos assim o privilégio de sair e encontrar um mundo totalmente diferente daquilo que a gente imaginava, daquele medo que nós saímos de dentro da caverna, sabe? Olhando ali para Platão, né? Nós saímos de dentro da caverna e vimos que o mundo é colorido aqui fora, no mercado independente. Cheio de desafios, mas é colorido. Então, as integradoras precisam também fazer a parte delas, para que a gente tenha uma suinocultura pujante. Porque aqui, o Centro-Oeste, nós aqui somos suinocultura boa de produção, né? É
bem desenvolvido. E o que eu vejo assim lá em Rio Verde é essa insatisfação, né, muito grande, e várias pessoas assim que ficam nessa, se tivesse uma oportunidade ou alguém que vem investir, para onde escoar, às vezes a suinocultura independente aumentaria muito, né? Porque realmente tem essa insatisfação, né? Tanto de terminadores quanto de UPLs, então eu acho que depende muito disso, sabe? Para a suinocultura de Rio Verde, principalmente, aumentar, vamos dizer assim, sua produção. Depende muito do escoamento desse cevado e opções. Hoje a gente tem poucas opções e poucos canais abertos, né? Então a gente queria ter acesso, vamos vender para o Nordeste, né? E aí, vamos negociar preço em cima de frete, em cima de ICMS, que é o que pega pra gente, né? Então, a gente que vende esse animal, o ICMS hoje em dia é uma parte que come uma perna, né? O frete come um pouquinho mais e ainda tem a quebra. Queria fazer uma pergunta, Marcelo, nesse sentido aí de comer um pouquinho de quebrar a perna. Por que o valor de referência das bolsas não consegue ser cumprido? O que falta? Porque você tem as bolsas e aí o frigorífico te paga, retira o frete, retira o Fundo Rural, retira o Senar e ainda te paga 20 centavos a menos, 30 centavos a menos, daqui a um pouco o frigorífico está pagando 40, 50, e você tem que aceitar o que ele quiser. Eu acho que isso é uma fragilidade, que as associações hoje têm, que a Associação Brasileira também tem, como retomar isso, esse preço e como fazer com que o valor de referência da bolsa seja cumprido, né? Seja cumprido. Goiás, nós não temos uma bolsa. Nós não temos uma bolsa de suínos em Goiás. Minas, sim. Eu não gosto de falar muito de Minas, mas Minas funciona, pelo pouco que eu vi e conversei com alguns produtores e com a própria bolsa, os gestores da bolsa lá, é um sistema bem bacana, é um sistema robusto, bom, com muitas informações. São Paulo também tem uma bolsa que é um bom referencial e normalmente existem aqueles negócios particulares que às vezes tem uma vantagem ali, uma desvantagem um pouquinho, mas são pontuais, mas eles funcionam bem. A bolsa é um ponto de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio, mas sabe se é cumprido assim, o valor referência ali, ou essa negociação na ponta acaba tendo esses 10 centavos a menos, 20 centavos a menos? Tem essa diminuição na hora de fechar mesmo. Vamos fechar o negócio. Não, mas o meu preço é bolsa menos 20 centavos. Isso é complicado, né? Em Goiás, pelo menos, a gente se baseia na Bolsa de Minas, né, que sai toda quinta-feira. E aí a negociação na sexta já é assim. Não, mas agora a gente conseguiu bolsa menos 20. Agora, eu não sei em Minas e São Paulo se isso é muito frequente. A gente sabe relatos, às vezes, pontuais. Mas eu não sei se é muito frequente, sabe? Então a bolsa deveria sair já menos os 20. Lógico, né? Mas de qualquer jeito, né? Se você pegar na Bolsa de Valores também, é que tudo que se opera em contrato fechado, pouco importa o contrato em si. Se a ponta compradora está comprando mais, isso sobe. Se a ponta vendedora está vendendo mais, isso desce, mesmo com o contrato estabelecido. Tá? Acho que esse é o dinamismo do mercado. Alguém uma hora vai precisar vender um pouco a mais aquela semana, e alguém uma hora vai precisar vender um pouco a menos. Isso vai desestabilizando o posicionamento da bolsa na semana. Mas acho que mais dá certo do que dá errado, porque pelo menos é um ponto de sentar produtores e os... Não, eu acho que a bolsa é fenomenal. A bolsa é fenomenal. O problema é que eu nunca vi, Marcino, bolsa mais 10. Nunca vi bolsa mais 20. Entendendo? Mas a regulação do mercado... Mas olha que bacana. Recentemente a gente já viu um salto de 50 centavos de uma semana para outra. O que é isso? É correção de 5 dias. É o momento... Onde a ponta compradora quer comprar e não acha a ponta vendedora. Momento que você citou o Yuri. É o momento que toda porcaria é porco. É isso aí. Agora, bolsa menos isso, é o momento que todo porco é porcaria. É isso. E aí é o equilíbrio. Mas acho que do que eu queria citar foi muito, muito legal ver os desafios. A gente entende que os desafios estão mais da porteira para fora agora do que da porteira para dentro. Estabelecer uma cadeia ali em Rio Verde, achar novos mercados consumidores, sendo interno ou externo, e conseguir consolidar o abate desse suíno.
Vamos dizer que são as principais, que está fora da porteira, né? Porque, pelo menos em Rio Verde, o que a gente sabe é que tanto integrados como independentes são extremamente profissionais. Todos são muito profissionais. E tanto aqueles que só se dedicam à suinocultura, como aqueles que têm a suinocultura como segunda atividade ou terceira atividade. São todos muito profissionalizados, com resultados muito bons. O que a gente precisa é pensar no mercado. É isso aí. Mercado. Acho que o Pork Meat foi recente. Pessoal, para quem não entende, quando eu falo que foi recente, e não parece recente, porque o episódio saiu daqui 2 meses, mas é que a realidade que a gente vive no ambiente hoje é gravado, a gente tem um tempo para edição, decupagem, colocar lá as traduções, tudo isso. Então, quando a gente está falando aqui, isso foi ontem, mas para vocês vai parecer uma distância um pouco maior. Mas quando a gente esteve na Pork Meat lá, foram 300 pessoas presenciais, mais de 800 inscritos olhando, tentando refletir sobre a cadeia ali da Regional Rio Verde, né? E olha a importância que tomou, que é o Pork Meat, é o antigo Festival do Leitão, para quem não está acostumado. E aí eu quero sair de Rio Verde e perguntar para vocês o que vocês acham que vai ser, né? A grande transformação da suinocultura para daqui 10 anos. Essa foi uma pergunta que me fizeram, eu falei na Pork Meat lá, e eu estava rodando a Bahia com o Dr. Antônio, e ele fez essa pergunta para mim, qual que você acha que vai ser a grande mudança do século? Porque acho que, do século não, da década, né, mas das últimas 2 décadas, acho que a maior mudança foi a genética, no meu ponto de vista. A evolução foi muito grande nos últimos 20 anos, assim, assustadoramente grande. Acho que a nutrição foi de 3 décadas atrás, de parar do porco-banha, de a gente começar a tratar o milho, a soja, os complementos e tudo mais, de um nível mais universal, e a estrutura de granja de 4 décadas atrás, que hoje, claro, tem coisas que mudaram, mas não mudou tanto assim. Mas de 40 anos atrás, na década de 40 anos para trás, mudou muito. E qual que seria a grande mudança que vocês acham para essa década? Como que vai 10 anos. Como vai estar o nosso país daqui 10 anos? Pois é. Porque eu acredito muito na suinocultura no mercado interno. O mercado externo, ele ainda precisa se desenvolver um pouco mais. Mas como vai estar o nosso país daqui 10 anos? Porque a suinocultura vai acompanhar. Se a população estiver consumindo e crescendo e aumentando o seu poder de compra e a economia estiver indo bem, nós vamos estar prontos para investir e para acompanhar. Tudo é feito de resultado, né, Marcino? Sim. Tudo é feito com resultado. E de remuneração, né? Não. Vamos dizer, agora, eu acredito muito nessa vertente que tem vindo aí de medicações, sabe? De diminuir antibiótico. Eu acho que vai ser uma coisa que o pessoal tem comprado, os consumidores vão comprar cada vez mais isso, sabe? De diminuir antibiótico, de bem-estar animal. Eu acho que essa vai ser mais a pegada agora. Só que a gente tem que entender que o suinicultor tem que ser remunerado por isso, porque quem tá fora não imagina o que é viver uma granja sem antibiótico. Como assim? Né? É um desafio. É um desafio gigante e a gente vai ter que investir em muita coisa. Então a gente tem que ter esse retorno financeiro, né? Mas eu acredito que para os próximos aí, eu acho que vai ser mais essa pegada de diminuição de antibiótico, de bem-estar, que já tem essa coisa de bem-estar, já tem há um tempo, né? Mas eu acho que essa parte de diminuição de medicamentos mesmo, acho que vai... Mas a gente só vai conseguir avançar se nós tivermos resultados. Para ter resultado, precisa ter cliente, consumidor, consumindo o nosso produto. E para isso, precisa ter estabilidade. Para nos dar a garantia e a confiança. Não é garantia não existe. Mas nos dá a confiança que o país está caminhando com uma estabilidade e que a gente pode investir para atender uma futura demanda. Uhum. Porque senão vai ficando complicado. A gente vivendo uma insegurança. O produtor rural, o agro, precisa de segurança. Ele precisa, porque ele já vive numa insegurança desgramada com relação a clima, com relação a gente já depende depende de muitas coisas. Se a gente não tiver pelo menos a segurança da nossa propriedade,
das nossas leis, sabe? Fica complicado. Aí fica muito complicado. Então, eu sempre fui otimista, muito otimista. Porém, chega num ponto que o otimismo esbarra na realidade. Você começa a falar, peraí, mas será que eu vou investir nisso? Como é que vai estar aqui daqui a 10 anos? Como é que nossa sociedade vai estar daqui a 10 anos? Nós vamos ter ainda essa pujança de um país que está procurando crescer? Ou nós vamos estar, sei lá, se venezuelando? Isso me dá medo. Não é querendo ser alarmista, não, mas é a realidade. Todo mundo que tem um negócio pensa nisso. Todo mundo que é empresário, rural ou não, pensa nisso. Como que vai estar o nosso país? E essa responsabilidade é nossa. Independente de filosofia, de partido, sem entrar na seara política, mas a responsabilidade é nossa. Então, lá, qual que é a nossa filosofia de trabalho? Lá na nossa granja, nossa propriedade, pequena propriedade lá e tal. Vamos fazer do nosso negócio o melhor negócio nessas atuais condições. Vamos fazer do nosso negócio, da nossa casa, da nossa propriedade, uma ilha de prosperidade, sempre mantendo valores éticos, sempre trabalhando com honestidade, e para que isso a gente faça a nossa parte. Porque se a gente começar também a ir para o outro lado, a seguir a tendência de encontrar caminhos alternativos para os problemas, caminhos alternativos, acho que vocês entendem o que é. Nós vamos destruir a nossa sociedade. Então, vamos ter o nosso negócio saudável, pautado em valores éticos, com empresas que pautam por esses princípios também, com parceiros que pautam por esses princípios, que a gente vai se tornando ilhas de prosperidade, de ética, de seriedade. E essas ilhas, a tendência é ir se juntando. E, de repente, a gente começa a construir uma nova realidade para o país. Então, essa pergunta eu te devolvo. Como é que nós vamos estar daqui a 10 anos? Cheio de ilhas isoladas ou de ilhas juntas? Conectadas, formando um continente? Rezo e espero que a gente esteja cada dia mais uma nação. Que nação não é um local geográfico com um monte de acampamento. Sim, são pessoas que compartilham sonhos, riquezas, distribuição. E acho que esse é o pensamento para a gente estar daqui a 10 anos como nação. Nós, produtores como você, Marina, você, The Hills e outros parceiros que nós temos, DB e tudo mais, estamos lutando para isso. Estamos lutando. Todo dia. E muito para isso. Né? E muito. É verdade. Isso. Então nós temos que acreditar que isso vai acontecer. Eu dei uma sabonetada, ô Nogueira, porque eu não consigo falar e nem prever o que vai ser do país daqui a 10 anos. Essa é a verdade, eu tentei dar um sambarilório aqui. Essa foi a verdade. Mas eu acho, lá na Park Meet... Na verdade é uma pergunta meio clichê também. Né? E difícil de responder, porque a gente nunca sabe, as variáveis são tantas, né? E, aliás, se eu soubesse, meu Deus, eu estaria... bilionário. Além de rico, eu poderia transformar. E a gente, na verdade, também o país é um filme que vai andando e consolidando sua própria realidade. E tudo muda a cada ano, muda. Eventos não esperados fazem mudar o rumo do país de forma muito acentuada, né? Mas lá na Park Meet eu fui falar com o pessoal e trazer a reflexão, porque uma coisa já é fato, né? A gente está muito mais olhando assim do que assim hoje. E aconteceu, que é o celular. Então a gente olha muito mais assim hoje do que para frente, para os lados. E acho que o celular, a tecnologia e o pó de porco vem disso, né? Como que a gente compartilha informação, que eu acho que esse é o grande salto para a suinocultura, sendo a gente vender mais produto ou mesmo numa retração econômica, onde a gente precisa ser mais eficiente. O grande salto de produtividade está na tecnologia. Eu acho que certamente a gente começar a pensar o que a tecnologia, o que a inteligência artificial, o que o Big Data, que já é utilizado na nossa vida, todo dia que a gente está interagindo, como é que eu consigo trazer e carregar isso para a suinocultura, ali vai estar a chave do sucesso para essa década, eu acredito, ou para a próxima, né? Então foi isso que eu conversei com uma meninada lá. Nós, quando eu elenquei, nós produtores, com os nossos parceiros, The Hills, DB e etc., e outras empresas que tem aí, você concorda comigo que nós estamos prontos para atender o mercado, no que o mercado quiser? Acho que sim. Inclusive, se o mercado quiser consumir mais, nós estamos prontos também. Estamos prontos. Se o mercado falar que agora nós queremos um porco xadrez,
com o rabinho, em vez de tortinho, retinho. Nós vamos estar prontos para produzir. Vamos. A Marina falou dos antibióticos. Se o mercado- Só um porco vegano vai ser difícil. Vai ser mesmo um pouco de Xadrez a gente consegue, mas o porco vegano... Olha como ela falou, a luta é diminuir a carga de antibióticos, sim, é uma luta que é uma luta boa. E nós vamos conseguir. É só o mercado querer. Querer significa, tá bom, nós temos mercado para isso, vamos ser remunerados assim? Vamos fazer. Né? O problema é que a gente não vê, a gente não consegue perceber o mercado. Agora, comer todo mundo vai A gente não captura esse valor, né? Não captura. Não Agora, mesmo. comer, Ainda. precisar de comida e de energia, o mundo inteiro vai continuar precisando. Tem uma fumaça, uma névoa aí que a gente precisa entender Precisa entender. para saber o que está do outro lado, né? Eu somaria, agregaria, Marcino, nesses pontos todos que vocês trouxeram aqui, a questão de atenção ao cliente, foco no cliente, né? Eu acho que o agronegócio precisa estar atento a isso. E comunicação, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui necessita de comunicação, posicionamento, marketing, né? Porque a gente precisa entender, né, o que é o mundo, o que é o cliente, esses movimentos todos, né, para poder navegar nesse oceano aí. Então, acho que comunicação e foco no cliente, o agro precisa, né, se comunicar. Precisa. Cada vez mais. Então, acho que a gente tem muita coisa boa, né? Nós temos aqui histórias, a gente tem, né, tradição, a gente tem reputação, a gente tem qualidade. Então, precisamos comunicar isso, né? E comunicar fora da bolha, eu acho que também é importante. E acredito que o Pó de Porco, nessa pegada da comunicação, porque eu sempre falei, Nogueira, que a ideia do Pó de Porco era mostrar a cara do agronegócio. Pô, Cara, que às vezes ninguém vê, né? Ninguém vê, parece que é uma entidade fantasmagórica, eu brincava. E não é, são pais, mães, filhos, com sonhos, com projetos, mas quando se trata do agronegócio, parece que é uma entidade, como o mercado para Faria Lima, sabe? E a gente dá a oportunidade para várias outras famílias. A gente é uma família que temos lá várias outras famílias convivendo com a gente e se sustentando através daquilo, né? Você quer ver uma experiência bacana que nós fizemos? Foi muito gratificante. Para mim, foi uma das experiências mais gratificantes que eu já tive. Logo depois que eu me desliguei da cooperativa, começamos então o nosso negócio juntos e tal, eu comecei a refletir, falei, caramba, eu passei mais de 20 anos ali trabalhando como gestor de uma cooperativa, né, de crédito, vivendo experiências das mais variadas e auxiliando pessoas, às vezes, a encontrar a solução para os problemas financeiros, né? Falei, agora eu vou fazer isso para as pessoas menos informadas. E fizemos um treinamento de finanças pessoais para os nossos empregados e para as famílias dos vizinhos também da fazenda. Bacana, tem uma necessidade imensa. Olha, foi assim, 6 encontros, foram 6 meses de curso. 6 encontros mensais, cada encontro não tinha duração, e sempre com uma festinha no final, e era para as famílias, para a mulher, para os filhos, para todo mundo. A Marina me ajudou, o João Vitor me ajudou, minha mulher ajudou, e a gente ia para lá, e o Banco Central tem um material riquíssimo nisso, ele disponibiliza gratuitamente para você fazer, e eu pegava esse material e acrescentava junto ali para esse treinamento, e não era um treinamento de eu ir lá falar, não, eu punha o pessoal para discutir entre eles. Mudou a vida das pessoas, de muitas pessoas, mudou a vida da fazenda. De lá para cá, a maioria dos empregados que estavam lá naquela época já não estão mais, mas ainda tem uma minoria ali que ainda serve de semente para os outros. E mudou a vida das pessoas, mudou o ambiente da fazenda, mudou a cabeça das pessoas. E eu fico pensando, né, o mundo urbano, às vezes, desconhece essas iniciativas que tem no meio rural. Isso é uma iniciativa que nós tivemos. E no meio rural nosso, a gente sabe de N iniciativas dessa que estão fazendo um bem danado, mas as pessoas nas cidades, nas grandes cidades, desconhecem totalmente essa face do agronegócio. É a divulgação, né? É aquela questão do fazendeiro, né? É. Eu particularmente nem gosto desse termo, eu gosto do termo produtor rural. Né? Porque essa questão de fazendeiro parece que é latifundiário, parece que é... Né? Mas essa questão do conhecimento também, parabéns. Eu até escutei uma coisa um dia desse que é o seguinte, né? Se 2 pessoas se encontram, eu te dou R$100, você me dá R$100, cada um sai com R$100. Agora, se eu te encontro e eu trago uma ideia, você traz uma ideia, você sai com 2 ideias, eu saio com 2 ideias ou com 2 informações.
Então, é muito bacana isso, né? Essa entrega, isso, o treinamento, né, dos funcionários dentro da propriedade. Não é só a questão da remuneração, da bonificação, que é muito importante, Sim. né? Mas, né, ações como essas... O que fazer com essa bonificação e essa remuneração que eles recebem todo dia, todo mês e da melhor forma possível, né? Como investir, como entender onde estão os gargalos. Então, assim, foi muito legal A mesmo. importância de uma poupança para emergências, a importância de evitar compras por impulso. E assim, teve algumas famílias lá que até se mudaram da fazenda por conta disso, porque absorveram os conhecimentos e falaram assim, não, mas eu não posso só eu trabalhar. Tem a minha mulher, que às vezes poderia estar trabalhando a renda da família, e tem né? o meu filho, que já está em idade de trabalhar, então eu não posso ficar aqui na fazenda, eu tenho que buscar outras alternativas de agregar renda, para que eu possa ter uma segurança econômica para mim. Então foi muito bacana, tanto é que depois eu fiz esse curso também para a associação para os funcionários da associação de plantadores de cana que a gente tem lá. Eles pediram, os agrônomos pediram para a gente dar esse curso lá também, eu fui lá dar esse treinamento, simplesinho de tudo, mas só de você sentar para falar, vamos conversar de finanças pessoais, as pessoas já começam a refletir um pouco. Mas tem as experiências engraçadas, né? Teve uma das sessões dos dias lá, eu pedi para o pessoal fazer uma reunião dentro de casa e fazer um orçamento familiar mínimo, simples. Senta lá com a mulher, com os filhos e procura relacionar as despesas para você saber onde você está gastando, para onde está indo o seu dinheiro. Aí você traz aqui na próxima reunião. Tá. Aí teve um senhor lá que falou, eu quero dar meu relato aqui. Falei, qual que é? Falei, eu sentei lá com a minha mulher, com meus filhos, e a hora que eu falei o que eu queria, só ficou o cachorrinho comigo. Ninguém quis se comprometer. É muito bom, né? Bom. E vamos fazer um alô, já que a gente precisa transmitir informação, passar conhecimento. Se vocês clicarem no aviãozinho que tem aqui embaixo, aqui no Instagram ou no YouTube, isso chega mais longe, atinge mais pessoas, e essa mensagem tão bonita aqui de hoje, que foi momentos de risada, de quase choro, de muita alegria, mas com certeza muito aprendizado para todo mundo, que é isso que vale, essa é a ideia do Pó de Porco. Por favor, se tiverem a oportunidade, clique no aviãozinho aqui, dispare para quem você conheça. Todos os citados aqui foram citados porque foi de coração, não tinha nada combinado de citar ninguém, mas a gente vai conversando e vai lembrando das pessoas importantes no nosso meio, na nossa vida, e que merecem a citação, então sintam-se lisonjeados pelas citações que foram feitas, tanto pelo Nogueira, pela Marina, por mim, pelo Túlio. E acho que estamos rumando para o final, certo? Certo. Com certeza, é difícil sair desse papo aqui, né? É difícil, mas... né? Eu queria já engatar mais uma, mas precisamos encerrar uma hora. Com certeza. Para mim foi uma satisfação, uma honra, muito bom o bate-papo. É isso, né? A suinocultura vai muito além, né? A The Hills tem famílias, as gerações da suinocultura, gerações do leite, do corte. Então, que congrega, né, esse esforço da The Hills de produzir conteúdo aí para o segmento e para o Brasil todo. E o Pó de Porco, né, está cumprindo essa missão também de trazer conhecimento técnico, né, mas não apenas técnico, como também emocional, como também de sucessão, como também de histórias, né, que é o mais importante. Então, para mim foi nota 1000 participar com vocês aqui e poder conhecê-los. Muito obrigado. Vamos bater palma? Foi muito bom. Galera. Um abraço pro pessoal, pro Marco Aurélio. Por favor, vocês. Nossa plateia. Marco Aurélio e Mário Júnior. Muito obrigada pela presença. Duas pessoas fundamentais para o nosso negócio, dois companheiros mesmo, irmãos que nós temos, que devemos muito a vocês e somos muito gratos mesmo. Espero estar à altura da generosidade que vocês têm com a gente. Obrigado Marcão, obrigado Mário. E no futuro, breve, essa mesa vai crescer mais, que vai vir muita coisa boa e aí vai poder receber 6 pessoas aqui, inclusive vocês, para a parte 2 da entrevista do Pó de Porco com Marina
e José Antônio Nogueira. Nogueira Júnior. Marcelo Júnior. Marcino Pereira Júnior. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Pode Porco. Espero que vocês compartilhem, comentem. E é isso que a gente tinha para conversar por hoje. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. De novo, palmas.